Diz assim a palavra do Senhor: respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e não há de lesão neles. Não há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Amém? Glória a Deus. Fecha a tua Bíblia agora, vamos fazer uma oração. Pai celestial, Pai querido, Pai amado, a tua palavra é uma bênção, aplica em nossos corações nesta noite. Desde já repreendemos o ladrão da semente para que não roube o que vai ser semeado neste instante, e declaramos que ninguém vai, Deus, depois de ouvir esta mensagem, está da mesma maneira de quando antes começou a ouvir, porque eu tenho certeza que após o coração aberto e esta palavra cair como semente em seus corações, eles não serão mais os mesmos, mas para a glória de Deus serão transformados para louvor da tua glória. Esta é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos nesses dias, como ministrei hoje pela manhã, nós estamos falando aqui ao vivo do Templo da Chama Viva, aqui em Itupeva, São Paulo, neste culto de domingo à noite. Com certeza, vocês que estão ligados conosco aí, estão assistindo essas lives, estão participando deste culto. Eu te peço nesse momento, se você puder, deixa de estar fazendo outras atividades paralelas e te concentra na palavra de Deus, porque a única forma desta mensagem ser produtiva para o teu coração é se você der ouvido à voz do Senhor. Não adianta só apenas você dizer e curtir ou compartilhar e dizer: eu vi a live, eu participei ao vivo da live, se você, na hora de cultuar, na hora de ouvir a palavra, você ficou disperso. Embora que nós estamos no aconchego, muitos estão no aconchego dos seus lares, é importante que neste momento mantemos a atenção na palavra do Senhor, porque se queremos e desejamos que ela seja eficaz em nossas vidas, desejamos então que esta semente entre no coração fértil, porque é a única forma dela produzir resultados eficazes. Amém? Glória a Deus. Esse texto que eu li para vocês é uma indagação, uma pergunta, indagação feita pelo rei Nabucodonosor, afirmando na verdade, ele não fez uma pergunta, mas ele indagou, ele confirmou que ele estava vendo 4 homens dentro de uma fornalha, andando no meio do fogo, homens soltos, homens livres, homens que não tinham nenhum tipo de lesão, e que ainda havia um 4º homem semelhante ao Filho dos deuses. É interessante, amados, que nessa história que nós lemos no capítulo 13 do profeta Daniel, nós temos um contexto que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, depois de ele ter ouvido talvez o sonho ali, o sonho que ele teve e a interpretação do sonho por Daniel, ele construiu uma estátua de ouro. E essa estátua ele colocou para ser adorada, para ser reverenciada, uma estátua dele. E nesta elaboração desse projeto, ele disse que todas as pessoas deveriam se curvar em um determinado momento diante daquela estátua. E a Bíblia fala que 3 homens não se curvaram: Ananias, Azarias e Misael, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, esses 3 homens judeus, amigos de Daniel, eles não se curvaram na hora que as trombetas tocaram, na hora que a música começou, eles não se curvaram diante daquela estátua. É evidente porque para eles, se dobrar diante daquela estátua feriria os conceitos de adoração a Deus, já que nós adoramos o único Deus verdadeiro existente, e diante dele não temos ídolos, mas adoramos apenas ao Senhor. Amém? E quando eles não se curvaram, outros homens invejosos o viram e denunciaram ao rei. O rei ainda teve a intenção de salvá-los, perguntando se eles não queriam talvez reconsiderar aquela decisão, e eles não reconsideraram, eles não se curvaram diante da estátua feita pelo rei Nabucodonosor, e o rei furioso mandou jogar na fornalha, porque esta era a lei, esta era a ordem da regra daqueles que não se curvavam diante da estátua. A Bíblia relata que as pessoas que foram jogar esses 3 homens dentro da fornalha, uma fornalha que foi aquecida 7 vezes mais para parecer mais cruel, mais desafiador ainda o milagre, a Bíblia diz que até os homens que foram jogar
Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, eles acabaram morrendo de tão quente, de tão fervorosa, de tão força que estava aquele fogo daquela fornalha. E a Bíblia diz que quando Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, Ananias, Azarias e Misael, foram jogados dentro da fornalha, a Bíblia diz que em algum momento eles foram jogados amarrados, eles foram jogados com os pulsos amarrados, com o corpo amarrado, para que não desse chance nem de correr, ainda mais tentar se levantar. Então eles foram jogados dentro da fornalha, mas a Bíblia diz que o rei em um momento olhou para dentro da fornalha, e ao invés de olhar e enxergar 3 homens carbonizados, 3 homens que estavam virando pó ali dentro, ele viu uma cena muito inusitada, que tinham 4 homens andando dentro do fogo. Sabe, queridos, que milagre extraordinário que aconteceu ali na Babilônia, da mesma proporção da qual que Deus tinha lá na frente poupado Daniel da cova dos leões, agora estava poupando aqueles 3 jovens de uma morte certa e dolorosa. Esses dias já tivemos experiência, todos nós estamos aqui, também quem está nos vendo, de nos queimar, de pegar no fogo, talvez num forno pegar alguma coisa quente, talvez no próprio fogão, ou no churrasco, ou numa fogueira, já nos queimamos, e quando a queimadura, acontece, a dor é intensa. Imagine isso só em uma parte do corpo, só no dedo ou na mão. Agora imagine você o corpo todo, como aconteceram ali na Idade Média, aquelas fogueiras nas santas inquisições, como se diz, nos julgamentos das inquisições, como também nas revoluções, que muitas pessoas foram queimadas nas fogueiras, muitas pessoas acusadas de bruxaria ou tantos outros crimes, tantas outras situações, que por motivos até banais pessoas foram queimadas. Imagine o sofrimento que é a queimadura em um corpo todo. Agora imagine a cena, esses 3 jovens amarrados, jogados dentro de um fogo, do qual este fogo queimou e matou os homens que os carregavam. Ou seja, aqueles homens que estavam do lado de fora da fornalha, esses homens estavam a uma certa distância e jogaram os jovens dentro da fornalha. A Bíblia diz que eles morreram por causa da intensidade do fogo. Eles morreram por causa do fogo que estava muito forte, da intensidade que tinha sido aumentada, talvez muito além da conta, pelo rei Nabucodonosor, na sua ira e na sua raiva. A Bíblia fala, irmãos, que 4 homens foram vistos dentro daquela fornalha. Qual é a experiência que traz para nós? É tão bom a gente ver essas histórias que trazem um milagre de Deus, que nos alimenta de milagre nesse tempo tão difícil, nesses tempos de tantas situações que talvez podemos comparar como se estivéssemos andando em momentos de fornalhas, em momentos difíceis, em momentos de morte certa, em momento onde qual nós estamos sendo testados ao nosso extremo da nossa fé. Mas a Bíblia diz que naquele local, por mais difícil que fosse, por mais que representaria um momento de morte, de sofrimento e dor, havia o 4º homem. Havia experiência sobrenatural da presença de Deus, da presença do próprio Senhor Jesus Cristo na vida daqueles homens, na vida daqueles homens que temiam o Senhor, que reconheciam e não se dobravam diante das imagens de escultura, que não se dobravam diante da idolatria, que a maioria das pessoas contribuíam. Sabe, irmãos, o que nós podemos perceber é que existe uma grande maioria que se dobra ao sistema, que se dobram ao sistema, que se dobram ao contexto geral, ou seja, onde todo mundo faz a mesma coisa, quando nós sabemos, irmãos, que muitas vezes a minoria é que tem um coração para buscar o Senhor. Eu não estou falando de frequentadores de igreja, eu estou falando de pessoas que têm um coração voltado para a obra de Deus, que não vive na fachada da vida cristã, mas vive um amor intenso pelo Senhor, ao ponto de enfrentar até a morte
por causa da sua fé. Eu não estou dizendo que aqueles jovens talvez tivessem se curvado e dito: olha, a gente vai se curvar aqui só para não morrer, para poupar a nossa vida, porque todos estão fazendo isso. Mas eles não quiseram ir com a maioria, eles não quiseram manter-se iguais aos demais, eles não quiseram fazer algo para agradar alguém. Quantas vezes você sabe que tem uma coisa que desagrada a Deus, mas infelizmente agrada a tua família, agrada a um amigo, agrada a uma pessoa, e você, na intenção de agradá-lo, desagrada a Deus. Na intenção de agradar esta pessoa, você desagrada a Deus. E aí, irmãos, a Bíblia diz que aqueles homens, eles não se curvaram e não fizeram o que a maioria estavam fazendo. Sabe, somos chamados como cristãos para fazermos aquilo que agrada o coração de Deus e não aquilo que agrada a A, B ou C. Nós temos que ter posições, nós temos que ter atitudes, nós temos que ter, sabe, a posição de um cristão verdadeiro, colocado muitas vezes à prova do fogo. Sabe, queridos, aqueles homens não se curvaram diante da imagem de Nabucodonosor, porque eles tinham o conhecimento de que Deus estava com ele, e a prova maior de que Deus estava naquela atitude é que no meio do fogo aquele quarto homem passeava. E o que mais chamou a atenção ao rei é porque o rei lançou 3 homens, não 4, mas 3 homens, e ali apareceu um quarto homem. Outra coisa que chamou a atenção do rei é que eles foram jogados amarrados e agora estavam soltos, ou seja, as cordas foram queimadas, as cordas foram soltas, eles foram soltos dentro daquela fornalha. Sabe, queridos, a Bíblia fala que eles estavam soltos, eles estavam livres, e eles não estavam sentados, eles estavam andando, eles estavam passeando. A Bíblia não diz que eles estavam correndo com medo, a Bíblia não diz que eles estavam apavorados, que eles estavam, sabe, talvez num sentimento de desespero para sair logo daquela situação. Eles estavam muito à vontade. Como é que a pessoa consegue ficar à vontade dentro de uma fornalha? Como é que a pessoa consegue ficar dentro de um lugar pavoroso, irmãos, como esse, descrito aqui no livro do profeta Daniel, capítulo 3, como se fosse um passeio no parque, como se fosse um passeio no shopping, como se fosse um passeio num bosque? Não, eles estavam ali tranquilos, eles estavam num lugar tranquilos, e é um lugar de morte, é um lugar de sofrimento, porque aquela fornalha, ela também era usada para matar muitos inimigos do rei, muitas pessoas que eram julgadas e condenadas àquela morte horrenda. E a Bíblia diz que no lugar daquela morte, daquele sofrimento, aqueles 3 homens, olha o verbo que aparece aqui, passeavam. Eles estavam passeando dentro do forno, eles estavam passeando dentro da fornalha. Sabe, queridos, quando Jesus está conosco, quando você tem o conhecimento de que Deus não te abandona, não importa a situação que esteja, por mais que esteja, sabe, aquela fornalha, imagine você uma fornalha simbolizando uma quantidade imensa de problemas, uma situação desesperadora, uma situação que muitos morreriam. Você está aí passeando, você está aí tranquilo. Sabe por quê? Não é porque você é super homem, ou um super crente, ou uma super mulher de oração, é porque dentro, ou próximo, ou do teu lado está aí o quarto homem. É a presença do quarto homem que traz tranquilidade, é a presença do príncipe da paz. Não importa a situação que você esteja vivendo, se você está com Cristo, se você está com a presença de Deus próxima, aquilo gera paz. Aquilo gera paz de tal maneira que você acaba esquecendo o que você está vivendo. Tem momentos, irmãos, que Deus está falando tão claramente comigo, como hoje à tarde eu estava meditando esse texto, que eu nem me preocupei, nem estou preocupado com o dia de amanhã, e nem estou me preocupando com aquilo que eu tenho que fazer ou deixar de fazer, porque eu sei que na presença do quarto homem o milagre acontece. Na presença do quarto homem as cordas que te prendem serão queimadas e destruídas, e o teu corpo não haverá lesão alguma. A Bíblia diz que o rei conseguiu ver lá de fora 3 homens, o quarto, 4 homens, mas ele viu os 3 que eles tinham jogado, os 3 sem lesão alguma. Sabe, queridos, você está andando com Cristo. Se nós estamos na presença desse quarto homem, tenho certeza que o Senhor vai te proteger.
É evidente, irmãos, que nós temos os relatos, né, pastor, de muitos e muitos homens de Deus, homens que foram contra, por exemplo, a igreja romana, contra a idolatria da igreja romana, e foram queimados na fogueira, chamada da Santa Inquisição, onde muitas pessoas foram queimadas como hereges. Aí você diz, e por que o quarto homem não poupou a vida deles? Por que Deus não poupou a vida de tantos e tantos homens de Deus, que morreram crucificados, cortados ao meio, queimados em fogueiras, jogados aos leões? Sabe, queridos, eu tenho certeza de uma coisa, como a Bíblia diz, Paulo fala, que nós combatemos um combate e que temos que guardar a fé. E este combate um dia se encerra aqui embaixo, e não sei como vai ser, nem de que forma, mas a morte do justo é alegria para o Senhor, não pela forma da morte, mas porque a morte é o início de uma vida eterna com Deus, e Deus está na expectativa e nos esperando a qualquer momento. Não importa qual vai ser, o que importa é que na hora que Ele quer livrar, Ele livra, na hora que Ele quer poupar, Ele poupa, na hora que Ele quer curar, Ele cura, na hora que Ele quer dar mais 15 anos de vida para um rei sentenciado à morte, Ele dá. Mas quando Ele não quer dar, Deus abre o livro e te chama e nos chama. O que nós podemos acreditar depois dessa mensagem é que, independente do fogo, independente da cova dos leões, independente da adversidade que você está passando, o quarto homem nunca vai te abandonar. Deus estará conosco. Jesus mesmo prometeu: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Você pode estar sentindo medo, irmãos, é normal passar um momento de pavor, mas vejam bem, na hora que aqueles 3 jovens foram jogados dentro daquela fornalha, eles ficaram conscientes de que ali naquele momento tinham sido poupados, eles tinham recebido um milagre, porque havia um quarto homem que estava trazendo paz ao momento, irmãos. Vejam bem, eles estavam sendo jogados numa fornalha, foram jogados numa fornalha ardente 7 vezes mais. Eles foram jogados amarrados, ou seja, imobilizados, e a Bíblia diz que quando eles foram jogados, sabe o que eles fizeram? Ao invés de eles saírem logo, eles ficaram lá dentro passeando, ao ponto que o rei precisou chamá-los, chamou pelos nomes: Sadraque, Mesaque, Abednego, vocês, venham para cá. Ou seja, eles não estavam querendo sair dentro do fogo. Parece uma piada isso, né, irmãos? Sabe, quando a gente está numa situação ruim, a primeira coisa que a gente quer fazer é sair. Eu já passei por situações difíceis. Uma certa vez, nós estávamos num elevador com 7 a 8 pessoas, e o elevador parou entre um andar e outro. Nossa, que coisa pavorosa, que coisa terrível. Na hora que o homem abriu a porta, né, o técnico ali abriu a porta, misericórdia, se eu não saísse logo, aqueles que estavam atrás passavam por cima de mim, porque era uma situação normal. Quando a gente está numa situação difícil, a gente quer sair o mais rápido que possível, a gente quer sair, nem que passe por cima de todo mundo. É por isso que numa situação de emergência, as pessoas muitas vezes acabam matando as outras, simplesmente por causa do medo, simplesmente por causa do nervosismo de querer sair logo daquela situação, e aí acaba no desespero passando por cima dos outros, e aí machucando, e muitos chegam até a morrer. A Bíblia fala, irmãos, que eles estavam dentro do fogo, ao ponto que eles não saíram do fogo, eles não saíram andando do fogo para conversar, eles estavam lá dentro do fogo passeando. Precisou o rei chegar e dizer assim: é vocês, saiam daí de dentro, venham aqui para fora. Sabe, queridos, eu vou dizer uma coisa com toda sinceridade para vocês: a situação pode ser difícil como for, a situação pode ser apertada como for, a situação pode ser pavorosa como for, se Jesus está no barco, vai tudo bem. Se Ele estiver contigo dentro dessa fornalha, não dá nem vontade de sair. Mas pastor, parece loucura, eu não quero sair desse problema, eu quero sair logo, eu não quero ficar nessa situação de desemprego, eu não quero ficar nessa situação de doença, eu quero sair o mais rápido quanto possível. Quem está com dor de cabeça, quem está com uma dor no corpo, muitas vezes toma um remédio e já fica contando as horas para aquele remédio fazer efeito. Se brincar, toma mais outro em cima, vai tomando vários remédios para ver se consegue o mais rápido possível tirá-lo daquela situação.
A Bíblia diz que com Jesus naquela fornalha, o quarto homem proporcionou uma paz tão grande, que aqueles homens nem se preocuparam que estavam dentro de um fogo, nem se preocuparam que estavam passeando dentro de um fogo. Eles não estavam passeando, vou repetir, num parque, eles não estavam passeando numa praça linda, eles estavam dentro de uma fornalha, um lugar de sentença, um lugar de morte, um lugar de pessoas serem mortas, e no entanto, eles não se preocuparam em sair, eles não se preocuparam em sair logo daquela situação, eles estavam numa boa companhia. A pergunta que eu quero fazer a você, não é a intensidade da fornalha que você está vivendo, não é a intensidade do problema que está te cercando. A pergunta é: o quarto homem está com você? O quarto homem está com a tua vida? Porque se Jesus está contigo, por que você está nervosa? Por que você está nervoso? Por que você está preocupado com o dia de amanhã? Por que você está preocupado com a sentença de morte que o médico te deu? Por que você está preocupado com as notícias ruins? Por que você se agita dentro de você pelo que as pessoas dizem? O quarto homem ainda está andando nesta fogueira, ainda está andando nesta fornalha. Não importa qual seja o problema que esteja acontecendo neste mundo, não importa quanto aquecido esse problema está na tua vida, qual problemática você está, se você está com o quarto homem, aproveite a presença dele, aproveite a paz que emana da presença dele, porque tenha certeza absoluta, quando Jesus está numa situação, você até esquece do problema, porque você sabe que chegou ali a solução, aleluia, porque chegou ali aquele que pode te abençoar, aquele que pode poupar a tua vida, é o quarto homem, é aquele que pode reverter essa situação, é aquele que pode fazer o impossível se tornar possível na tua vida, para a glória do nome dele. O que nós devemos nos importar nesta noite, e o que devemos nos questionar, é que se ele está ou não está conosco, porque aqueles homens que estavam do lado de fora morreram queimados pelaquela fornalha, e eles estavam fora do fogo. Imagine dentro do fogo, imagine dentro de uma situação que te jogaram, que te amarraram nas mãos e disseram: agora vai ser o fim dela, assim agora vai ser o fim dele, e no entanto apareceu o quarto homem. Sabe, talvez alguns podiam dizer: por que Jesus não apareceu antes? Porque antes deles serem jogados, Jesus não apareceu. Sabe, eu já aprendi isso, parece que Jesus só aparece nos últimos minutos do segundo tempo, quando as coisas praticamente estão dizendo não, quando não há mais esperança, quando não há mais providência, quando não há mais luta, quando não há mais forças humanas, quando você pensa em desistir, é aí que o quarto homem aparece, é neste momento que Jesus aparece. Sabe por quê? Porque se ele aparece antes, o maior milagre não foi ele evitar que aqueles 3 homens estivessem sendo jogados na fornalha. O maior milagre foi eles estarem dentro da fornalha e não morrerem naquela situação. Então o milagre se torna maior, se torna muito mais difícil nós questionarmos a providência de Deus quando ele chega, quando não tem mais jeito, quando a situação está irreversível. Aí o Senhor chega e faz a obra, e ele chegando e fazendo a obra, com certeza você dará a glória e a honra ao Senhor. Amém, queridos? Eu não sei o que você está passando, e mesmo que eu soubesse, não ia lhe ajudar, não ia poder lhe ajudar a sair dessa situação. Lembre-se que aqueles homens que estavam fora do problema, ou seja, fora da fornalha, morreram. Tem pessoas que estão fora do problema e continuam morrendo, por causa da intensidade daquilo que está matando. Tem muitas pessoas morrendo, o espírito de morte tem pairado sobre a nossa nação e sobre o mundo. Mas eu tenho certeza absoluta, e creio nisso, que quem está na presença do quarto homem não se preocupa com queimadura, não se preocupa com fogo, não se preocupa com a água. A Bíblia diz: se você estiver lá dentro do fogo, eu estou contigo. Se as águas, se você entrar dentro da água, não temas, porque elas não vão te afogar, porque eu também estarei contigo. O Senhor não te deixará só, mesmo que você venha a sucumbir dentro da fornalha, não se preocupe, o quarto homem está com você. O quarto homem está aí para poupar a sua vida, o quarto homem está aí para mudar a situação que você está vivendo. A Bíblia diz que o contexto da Bíblia, a palavra de Deus relata que Jesus Cristo é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Quando foi dito ali pelos anjos para os pastores, dizendo: ele é Emanuel, ele é o príncipe da paz, é o Deus conosco. Jesus é o príncipe da paz. Quando ele chega no fogo, não importa se o fogo está 7 vezes mais quente, mais tenebroso, mais pavoroso, mais mortal,
a Bíblia diz que o quarto homem vai poupar e abençoar a tua vida, vai estar andando com você. Muitos não vão entender, vão até dizer: nossa, nem parece que ela está desempregada, nem parece que ele está desempregado, ele não está nem se importando, ele está rindo, ele está cantando, ele está adorando a Deus, ele está feliz. Tem pessoas que vão criticar porque você está passeando no meio do fogo, é porque ainda não estão vendo o quarto homem andando com você. Que Jesus te abençoe nesta noite, que esta palavra frutifique em seu coração, e na hora que o medo quiser vir, amarrar as tuas mãos, te jogaram num problema, te jogaram numa situação que você acha que vai ser teu fim, lembre-se, você não está só. O quarto homem que estava lá na Babilônia está aí na tua vida também, está aí na tua família também, e ele não vai deixar que isso que o mundo planejou e que o diabo planejou para te matar, porque ele veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio trazer vida e vida com abundância. Amém? Eu quero orar por vocês agora. Eu quero que você aí feche os seus olhos. Eu quero orar para que você sinta esta paz, essa paz que excede todo entendimento. Ou seja, até no fogo o crente tem paz, até no problema ele sente a presença de Deus, ele sente a paz. As cordas vão ser queimadas e arrancadas das tuas mãos. Aquilo que imobilizavam você vai ser quebrado, e você vai sentir a presença de Deus na tua vida e na tua família. Vamos orar neste momento? Vamos orar, pastor Romilton? Vamos orar? Vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos e ore comigo agora. Pai celestial, Pai querido, Pai amado, eu creio, Senhor, que esta palavra ela não vai voltar vazia, mas ela vai realizar o que está no teu coração. Nós sabemos, Senhor, que um momento é tão difícil quanto aquela situação da fornalha, onde havia um decreto de morte, onde havia uma sentença contra aqueles 3 jovens que ousaram a não se corromperem com a idolatria, e nem para agradar o mundo, e nem para agradar o rei, nem para agradar ninguém, mesmo correndo risco de vida, de perder a própria vida, de serem como foram sentenciados à morte, eles não se posicionaram para agradar o mundo, eles não se dobraram diante daquela imagem de escultura, eles não quiseram agradar os outros para desagradá-lo, Senhor. Pai, também tem muitos cristãos que estão me vendo, me ouvindo agora, que na sua família tem se posicionado, porque diante de perseguição eles têm se posicionado, não têm se dobrado, não têm deixado, Senhor, eles não têm deixado que o mundo venha influenciá-los, mas eles não têm se dobrado, Senhor, diante dessa mídia corrompida, diante do pecado que é semeado pelo mundo, diante das informações pessimistas deste mundo. Eles sabem, Senhor, que é melhor confiar no Senhor. E por mais amarrados, por mais que queiram nos parar, que queiram nos interromper, que acham que não vão mais acontecer crescimentos na igreja do Senhor, eles estão equivocados, porque o quarto homem está conosco, e até dentro do fogo há vida, até dentro da fornalha da morte tem vida, e na fornalha da morte que aqueles homens foram sentenciados ali na Babilônia, o Senhor andou e passeou como o quarto homem. Que esse quarto homem, Senhor, a tua presença seja real na vida de cada um, seja real na vida desta irmã que está sofrendo com a enfermidade, meu Deus, que recebeu uma sentença médica, meu Deus, aquele irmão que está sofrendo por causa da situação financeira, por causa da situação da sua família e da sua casa. Pai, entra com providência agora, vai com a tua mão agora sobre cada vida que está orando comigo neste momento. Amém, Jesus. Ressuscita sonhos, aleluias, alegra aqueles que estão entristecidos. Sim, que início desta semana venhamos ter testemunhos, Pai, de Amém, vida, Senhor, e que as pessoas Pai, não entendam e até fiquem confusas, dizendo: não tinham 3, agora tem 4, não tinha 2, agora tem 3. Senhor, eu estou vendo mais de uma pessoa naquela família, aquela família só tem 4 pessoas, mas tem um quinto. Amém, Senhor. Glória Teu a Deus. Espírito paira sobre esta igreja, a tua bênção está cercando, meu Deus, os teus filhos por todos os lados, e nós recebemos esta palavra em nossos corações. Nos ajuda a termos um comportamento igual, Senhor, iguais
aqueles 3 jovens, que mesmo diante de uma fornalha, eles não se dobraram, mesmo diante de ameaça de morte, eles ficaram de pé. Levanta esta igreja agora, põe essa igreja de pé diante do Senhor, uma igreja fervorosa, uma igreja que não vai ficar amarrada por este mundo, uma igreja que não vai ser inutilizada, uma igreja que vai estar andando, uma igreja que vai estar com vida e não com morte, uma igreja livre, sem lesão, mas curada e protegida pelo 4º homem. Obrigado por esta palavra, obrigado porque o Senhor nos abraça nesta noite e não nos deixa só nesta situação. Senhor, traz paz a esta família, sim, traz paz a esse homem, a esta mulher, paz, porque o Senhor está cuidando de tudo. Dá uma noite especial, Pai. E como foi hoje pela manhã, uma palavra maravilhosa, eu te agradeço por esta palavra desta noite, simples, direta e eficaz para os nossos corações. Obrigado, te louvamos, te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.